Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alcim Magalhães, apesar que eu acredito. Eita. Apesar que eu acredito que esse vídeo ele vai ser mais utilizado nos grupos que já me conhecem, né? Porque é o seguinte, o que eu quero falar? Eu sou bastante questionado pela espiritualidade, por eu não ser espírita, apesar de ser médium, por eu não participar dos rituais búdicos em um templo, no coletivo, apesar de eu ser um monge. Por eu, acima de tudo, pregar a não religião, por mais que eu admire e por mais que eu ame a praticamente todas as religiões. Eu estudei praticamente todas, né? Todas as que a mim foram possíveis, são mais de 30. Né? Eu sou universalista. Né? Implica em dizer que, no fundo da minha alma, né, eu me encontro com Deus a parte de qualquer religião que seja. Então, qualquer igreja, sinagoga, templo que eu entrar, eu me encontro com Deus nesse local. Entenderam? O universalismo, ele prega um profundo respeito por todas as religiões, mas um estudo muito focado na compreensão em todas as dificuldades humanas, na compreensão daquilo, de assuntos que até hoje nunca foram dialogados na Terra. Poucos foram aqueles que falaram dos assuntos que a gente fala nos grupos e nas palestras que a gente faz. Eu, sendo universalista, o pessoal tem muita curiosidade de saber aonde que começou. Né? Logicamente que não foi nessa vida, né? Mas não seria possível para mim falar sobre isso. Né? Aqueles irmãos que realmente pertencem à Ordem da Cruz do Triângulo, né, quando pegarem essa mensagem, já vão saber com quem estão falando. Né? Nessa vida, eu decidi que, tendo em vista que se iniciou, né, um ciclo de revelações no planeta que nós não esperávamos, se iniciou muito cedo, alguns diriam tarde, eu diria cedo. Eu também, o nosso grupo, sendo aqui da Ordem da Cruz do Triângulo, a gente resolveu, na atual existência, adentrar, né, as linhagens espirituais e está auxiliando nesse trabalho de orientação à humanidade. Né? Por quê? Porque várias revelações se iniciaram. Né? A vinda de Cristo entre o ano 2000 e 2005, a Terra, as comunicações dele, depois a abertura da reintegração cósmica, né? O fortalecimento das linhagens que segue Shiva, né? Com a morte de sua santidade Satya Sai Baba, mas o retorno dele, como o Prema Sai já se encontra no planeta novamente reencarnado, nós decidimos dar a nossa contribuição. Né? Eu, diferentemente da última reencarnação, que eu fui apenas um trabalhador, essa vida eu resolvi não ficar calculando muito asfalto e muito quadro, não. Eu resolvi usar essa matemática de uma outra forma para auxiliar o próximo. Então vejam bem, tudo isso começou na atual vida quando eu tinha 8 para 9 anos com o falecimento do meu pai.
Após 8 dias da morte do meu pai, após 5 dias a gente sofreu um acidente, a qual eu era pequenininho, tinha 9 anos, meu rosto rasgou inteiro, várias fraturas. E no nono dia, isso foi 5 dias após a morte do meu pai, no nono dia eu encontrei meu pai dentro de casa. E a partir dali eu comecei a perceber, né, que eu realmente era vidente e que tinha alguma coisa estranha. A minha proximidade com o mestre Ramatiz começou nessa época, né? A minha mãe, ela já tinha um conhecimento aprofundado da Ordem da Cruz do Triângulo. E ela, quando eu tinha 9 anos, ela me apresentou um livro. Deixa eu ver. 9 anos, ela me apresentou um livro que está aqui do meu lado, que se chama Mensagens do Astral, discografia de Ercílio Mais. Tá aparecendo? Tá. Foi o primeiro livro que eu tive contato, isso com 9 anos de idade. De lá para cá não parou mais. Aos meus 14 anos, no espírito ele se denomina como da Europa Oriental, né? Apesar da roupa dele se assemelhar muito a roupas hindus, né? E um espírito se apresenta como loiro de olho claro. Esse espírito se apresentou quando eu tinha meus 13, 14 anos e se apresentou como universalista. E me prometeu que me auxiliaria nessa existência o tanto quanto possível, né? De lá para cá, eu tive vários e vários contatos com os nossos irmãos da Ordem da Cruz do Triângulo, mas com o mestre Ramatiz em si, pouquíssimos. No astral, algumas vezes, na Terra, algumas vezes, né? Muito recentemente, eu tive contato com ele novamente, né? Por quê? Né, que eu não tenho esse contato tão direto, né? Porque, gente, precisa haver uma compreensão da parte de vocês que é a seguinte: eu não sou espírita. Será que essa túnica não representa nada? Eles não estão percebendo que eu não estou de branco? Eu não sou espírita. Eu respeito profundamente o espiritismo de Kardec, de Chico, do Chico Xavier, do Divaldo. Já estive na presença dos dois. Já recebi recado de psicografia de Chico Xavier. Já estive espiritualmente à presença de Divaldo Franco. Conheço todos esses espíritos, entendeu? Conheço toda a espiritualidade da revelação cósmica, né? Mas sendo eu da Ordem da Cruz do Triângulo, qual que é a minha maior preocupação? É auxiliar a criatura humana a se emancipar espiritualmente. Veja bem, hoje o budismo oriental ele tomou um caminho muito diferente do que sua santidade Siddhartha Gautama nos ensinou. Tá? Hoje, o budismo ele tem mais de 20 versões diferentes, com regras alimentares diferentes, regras existenciais diferentes, túnicas diferentes, tudo absolutamente diferente um do outro. Todos disputam qual que é mais a maneira de sua santidade Siddhartha Gautama Buda ou não. Né? Eu diria que todas representam bem sua santidade Siddhartha Gautama. Mas, na minha ótica, o budismo japonês é o que mais se difere, é outra coisa. Por mais que seja também do Altíssimo e eu respeite muito. Eu tentei, na atual existência, agir como professor nas sombras.
na invisibilidade. Só que não foi possível. Porque nossos irmãos foram desencarnando, foi havendo uma dificuldade de comunicação, aí surgiu o kardecismo, a luz de Ramatiz, aí surgiu a Umbanda Ramatiz. Ramatiz, gente, é o codificador, um dos mestres, junto com Rama, junto com Paramahansa Yogananda, junto com tantos outros, da Ordem da Cruz do Triângulo. Todo mundo sabe que a Ordem da Cruz do Triângulo se divide em dois grupos, né? Os trabalhadores da humildade, né? E o pessoal do Triângulo, né? Somos nós. Né? E nós, qual que é a minha função? É chamar a pessoa para ensinamentos que a grande maioria sabe, mas não tem a menor noção de como aplicar. A minha função é inspirar as pessoas, como professor, a estudar e aplicar em si mesmo. Todos aqueles que estudam a forma que nós solicitamos e fazem essa sequência de estudos, em muito pouco tempo logram o quê? Poderes na fenomenologia mediúnica. Começam a perceber coisas, começam a sentir coisas, começam a fazer parte dos campos superiores da mente. Entendam, pessoal. Há mais de 10 anos, quando eu fui avisado pela espiritualidade que atua comigo, que eu deveria assumir toda a responsabilidade por esse trabalho, assim como assumi hoje, pelo menos nesse lado do planeta, eles falaram o seguinte, falaram, olha, você vai ter muito problema e você vai precisar, como que eu digo? Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar provar para as pessoas de alguma forma que você é. Né? Então, nós solicitamos que você, a partir de agora, use novamente a túnica azul. Né? Aí eu falei, não, eu já estou há muitas vidas sem usar a túnica azul, reencarnando como pessoa comum, colaborando a nível microcosmo, não vejo. Foi aonde o Divino Mestre Ramatiz veio e me solicitou que eu utilizasse a túnica azul. É muito difícil para mim, porque a minha raiz espiritual ela está muito ligada à sua santidade Siddhartha Gautama. Né? No entanto, na atual vida, eu já encontrei sua santidade Siddhartha Gautama uma vez. E assim, a partir desse momento que eu aceitei colocar a túnica azul, né, o trabalho tomou um caminho assim inesperado. Então, sendo assim, a partir do momento que eu coloquei a túnica, né, um X número de coisas começou a acontecer na minha vida. Né? Eu comecei a ser chamado de nomes de pessoas que eu não sei se eu fui. Né? Acredito que sim, não sei. Não lembro, quer dizer, eu lembro. Na verdade, eu lembro, mas esse negócio de você ficar falando quem você foi, quem você não foi, isso daí quem usa muito é espírita, né? Eles fazem isso para dar força àquilo, né? Falar, olha, respeita o cara, hein? Ele é o espírito de fulano de tal. Nós, da Ordem da Cruz do Triângulo, não. Nós somos todos a mesma coisa, não tem nada disso. Quando eu encontro os mestres, eu sou tratado da mesma forma que, sabe, que eu trato eles. Com todo respeito, né? Assim como fui tratado pelo Chico Xavier, assim como fui tratado pelo Divaldo Pereira Franco, assim como fui tratado por todas as entidades. Só a turma de Javé, que aí a história é outra. Né? Mas assim, na espiritualidade, né, o respeito é mútuo e muito grande. Né? Por que eu estou aqui? Porque, tendo em vista
que o mestre Ramatiz está atuando na Umbanda, no Kardecismo, no Candomblé, aonde tem espaço, o mestre Ramatiz está auxiliando, ele está indo. Né? Então, veja bem, centros de Kardec ramatizianos são mais de 50. São mais de 50. Eles têm um centro, à luz do mestre Ramatiz, a qual eles usam até o nome da Ordem da Cruz do Triângulo, no Rio de Janeiro. Em conversa com amigos espirituais é maravilhoso. Vários espíritos, irmãos do passado, que estão na espiritualidade vão, dão suporte, dão ajuda. Tem alguém daquela época, da Ordem da Cruz do Triângulo? Não, ninguém. Tudo, eles seguem um padrão belíssimo, mas um padrão kardecista. Né? Como que você reconhece alguém que é da turma de Ramatiz? Porque, veja bem, nos grupos que a gente faz parte, nós temos evangélico, crente, católico, espírita, umbandista, pessoas do candomblé, né? Nós temos pessoas do Terikiô, nós temos, assim, Bukkyo, que é o budismo japonês, do budismo em si. Nós temos praticamente todos nós estudamos as mesmas escrituras, os mesmos livros. Todos nós aplicamos a reforma íntima, todos nós aplicamos a profunda reflexão. Qual que é a minha função aqui? É guiar esses passos. Ajudar a pessoa nos primeiros passos, porque a profunda reflexão nesse momento planetário é necessária. Aqueles que não conseguirem absorver o mínimo de conhecimento necessário nessa fase tão difícil, né? A gente está sofrendo muitas mudanças, não só uma deportação espiritual muito grande que está ocorrendo no planeta, nós estamos aí na segunda onda de deportação, é enorme, como também a reintegração cósmica, que é a Terra voltar a fazer parte da comunidade intergaláctica dos planetas unificados do bem, né? A Terra voltar a fazer parte disso é iminente. Né? É uma coisa que muito em breve vai acontecer. E ninguém vai escapar disso, quer queira ou não. A purificação planetária, a qual o próprio mestre Ramatiz fala, né, que mais da metade do povo terreno vai ser trocado, vai morrer. Né? Tudo que vai acontecer, tudo que vem sendo previsto e já está acontecendo. Né? Como evitar? Como crescer em meio a tudo isso? É através do estudo, do sacrifício, da profunda reflexão, diferente de todas as outras linhagens ramatizianas, né? Eu, da Ordem da Cruz do Triângulo, eu não estou convidando ninguém a religião alguma, eu abomino isso. Né? Eu acho que cada um deve seguir a religião do seu coração. Todas as religiões são boas, mas nenhuma religião salva e nenhuma religião serve para nada a partir do momento que a pessoa não estudar e não refletir profundamente sobre as verdades. Como diria Paramahansa Yogananda, né? Sobre o que está atrás da escuridão dos olhos fechados. Sem a profunda reflexão que nós chamamos de filosofia, a pessoa não consegue crescer. Gente, religião nenhuma salva. Para quem não sabe, eu canso de falar isso, daqui a pouco fico tonto e cai. A Federação Espírita do Brasil, ela lançou um estudo falando que no Brasil, a cada 10 pessoas que morrem, 7 a 8 passam pelo umbral. Todo mundo sabe o que é umbral. Se a cada 10 pessoas, 7 a 8 passam pelo umbral, essas 7 a 8, se você for perguntar para cada um deles, ele vai falar, não, eu sou cristão. Não, eu sou espírita. O meu Deus, o meu Jesus não vai me deixar em paz. E a pessoa morre e acorda no vale de sofrimentos.
Será que ninguém nunca se perguntou por que isso? Por que essas coisas acontecem? Ou por que que a pessoa fica reencarnando sucessivas vezes sem parar, presa à roda de samsara? Por quê? Né? É lógico que quando você for procurar na internet, você vai achar tudo quanto é tipo de loucura. Vai achar tudo quanto é tipo de louco, sabe? Você vai achar a monge que fala que o problema da alimentação carnívora não é porque você está tirando uma alma, você está assassinando, você está criando um dupletério de desfavor ao planeta, você está trazendo sofrimento a esse animal que é um ser vivo. Isso não se faz, os animais não existem para isso. Lógico que você vai encontrar monge louco por aí que fala, não, mas o problema é o cocô do boi. Porque o cocô do boi não é, estraga a camada de ozônio, então não é bom. É bom parar de comer para o boi parar de cagar. Você vai encontrar esse tipo de besteira. E monges, realmente monges, de verdade. Nós da Ordem da Cruz do Triângulo, não. A gente busca, nós somos buscadores. Ninguém aqui, nem eu que sou um sacerdote, eu tenho certezas, mas essas certezas são coisas que eu estive, eu vi, eu fui, eu estava lá. Fora isso, são só probabilidades, né? Que unindo a ciência e a matemática a gente consegue encontrar bastante coisa, né? Então a minha função que eu assumi quando eu coloquei a túnica azul não é simplesmente guiar as pessoas espiritualmente, é estimular as inteligências, entendeu? Não adianta você ler 50 livros e não aplicar nenhum em si mesmo. Se você ler um livro e conseguir ao longo um livro bom, lógico, e conseguir ao longo da sua vida aplicar isso em si mesmo, você se livra de todos os problemas. Eu cito um exemplo: Fisiologia da Alma. O Fisiologia da Alma do mestre Ramatiz, ele toca assuntos importantíssimos, como vicissitudes, pensamentos, alimentação necrófaga. Eu conheço mais ou menos, olha, mais de 1.000 pessoas pessoalmente que leram esse livro e que pararam de comer carne só e de fumar e fazer essas besteiras, só esses que estão nos grupos mesmo. O resto ninguém. Inclusive kardecistas ramatizianos continuam comendo carne, muitos deles. Infelizmente, né, é aquilo, né? As vicissitudes acabam vencendo. A mensagem do mestre Ramatiz não foi muito bem aceita, né, na sua totalidade. Não é? Então, a minha função hoje, como sacerdote da Túnica Azul, e é o que o mestre Ramatiz me pediu, é fazer toda essa parte em paralelo ao que eles já fazem, que é estar orientando as pessoas, estimulando as pessoas, né, ao estudo focado, respondendo as perguntas e atendendo a todas as dúvidas, né, dando até provas daquilo que eu faço, provas mediúnicas e tantas outras, né, fazendo com que as pessoas sejam inspiradas a buscar algo além da religião, além da limitação impositiva da religião. Ninguém deve fazer algo por medo do inferno, ou do umbral, ou de um Deus vingativo. Não. As pessoas devem fazer pelo próprio bem. Não tem como você fazer bem ao próximo se você não fizer a si mesmo primeiro. Então a minha função é estimular as pessoas à reforma íntima. Entenderam? Então o recado que a mim foi transmitido pelo mestre Ramatiz, que é esse da foto que vocês estão vendo, é que eu, sendo eu quem sou, abra o meu arquivo espiritual de conhecimento, por isso que eu tenho acesso às minhas vidas anteriores, e comece a retransmitir a todos aqueles que têm condições ou facilidade de aceitar o universalismo.
Entenderam? Então, de forma alguma, eu estou convidando alguém a fazer parte de alguma filosofia doida, de alguma religião. Não, não. Nós somos grupos de filosofia, de estudos filosóficos, estudos aprofundados, de reflexão profunda sobre os assuntos espirituais e terrenos. Entendeu? Nós somos grupos a qual nós estimulamos as pessoas a, antes de qualquer coisa, realizar a reforma íntima na questão dos vícios, dos pensamentos, da forma como a pessoa vive, da forma como a pessoa come, da forma como a pessoa respira. Entendeu? Então eu não estou aqui para convencer ninguém de absolutamente nada. Eu estou aqui para guiar aqueles que querem ser guiados, né, a encontrar a plenitude, assim como vários dos nossos alunos já encontraram níveis superiores de consciência através dos mantras, das mentalizações, né? Alguns já chegaram ao nível búdico, já tivemos a honra de permear esses níveis de sabedoria juntos, né? Então, o meu papel hoje é estimular isso. Eu não quero convencer ninguém de absolutamente nada. Não tenho o menor interesse. Não quer acreditar em mim? Boa sorte. Né? Tem tantas pessoas maravilhosas, tantos mestres, tantos universalistas, tantos tipos de universalista. Tem universalista que não faz nada, só toma chá e estuda ervas. Tem universalista que não faz nada, só usa vela e cromoterapia, alquimia de velas, mas é universalista. Né? Ele não está preso à religião, ele estuda o que é melhor na alquimia dele e aplica isso para ajudar as pessoas a se curarem. Eu não sou nada disso. Eu sou um universalista, sim. Já estive em vida ao lado do mestre Ramatiz, sim. Sabe? E a minha função como professor é apenas estimular as almas. Eu não quero mais nada. Não pretendo mais nada. Não cobro absolutamente nada, né? Além do resultado que é esperado dessas pessoas. Então, pessoal, nós estamos iniciando um trabalho que vai continuar através dos discípulos mais aplicados ao estudo e à profunda reflexão, né? Nós temos aí nossos palestrantes, a Trindade, que eu sempre falo, maravilhosa, está fazendo um trabalho belíssimo, né? Em breve nós vamos ter aulas, vamos fundar uma instituição muito em breve, já no próximo mês, já vamos estar iniciando. E eu gostaria que todos fossem convidados a estar participando disso. Trouxesse as pessoas, o seu afeto, as pessoas que vocês amam. Ninguém vai pagar nada por isso. Se for necessário, eu pago para ter esse domínio da internet do meu bolso. Mas vamos todos nos encontrar lá para a gente poder estudar, poder refletir, poder crescer enquanto família espiritual, poder crescer enquanto família universal. Tá bom? Esse é o pedido do mestre Ramatiz para nós. Ele não quer que ninguém ponha túnica, ele não quer que ninguém fique louco, ele não quer que ninguém raspe a cabeça. Sabe, isso sou eu. O mestre Ramatiz quer que todos assumam a sua responsabilidade na ordem da cruz do triângulo, mas de uma forma saudável, como as pessoas do amanhã, do futuro, os homens do futuro, com sabedoria, com conhecimento, pais e mães de família, mas que também os sacerdotes, um conhecimento aprofundado, assim, a um nível, com mediunidades e capacidades espirituais e intelectuais despertas, através da filosofia do estudo e da profunda reflexão. Vocês podem ver que em momento nenhum eu falo de religião, ou mesmo falo de Deus. O Pai e Mãe Amantíssimo, ele é outro caso, outra coisa. Sua Santidade Siddhartha Gautama não falava de Deus. O mestre Ramatiz, ele fala.
tá? Mas vocês precisam entender que o Mestre Ramatiz, nos livros dele, ele está falando para quem? Para cristãos. Como que ele vai falar para um cristão sem falar em Deus? Ou sem falar em Jesus? Assim como ele na Índia fala em Krishna, como na Índia ele fala em Rama, tua santidade, Rama do épico, Ramayana. Não é? Então eu quero fazer esse convite a todos, né? Que acompanhem as palestras, acompanhem aqueles que estiverem fora dos grupos e quiser participar, procura a Trindade, ou seja, as pessoas dos vídeos, eles vão estar encaminhando vocês. Não tem custo nenhum, nada é cobrado, a única coisa que é cobrado é participação, que você seja participativo, que você responda, que você participe, isso é cobrado. Né? Muitas pessoas que entram nos grupos são convidadas a sair por não participar, né? Justamente porque os grupos têm níveis de conhecimento e de ensinamento que são passados, né? Logicamente, uma pessoa que não estudou nada, não sabe de nada, não tem condições de ficar no grupo muito tempo, né? Então sejam todos bem-vindos, estão todos convidados, não só por mim, como pelo mestre Ramatiz, né? Aqueles que tiverem coragem, né, a estar entrando nessa aventura filosófica, né, a qual eu, toda a espiritualidade e todos nós pertencemos. Tá bom? Fica aqui o meu convite. Abraço a todos. Alci, Sim. posso fazer algumas perguntas? Esclarecimento? Pode? A primeira, gostaria de saber, e talvez seja a dúvida de muitas pessoas, nós poderíamos dizer que o universalismo é a religião do futuro? Sim. Sim. O universalismo, ele não é uma religião, tá? O universalismo, ele é vamos dizer assim, o conceito de religião filosófica ou de filosofia religiosa do futuro. Entendeu? Por que vai ser o universalismo e não o cristianismo, e não o budismo, e não o esoterismo? Porque o universalismo, ele é a compreensão do universalismo, ele passa por todas as religiões. Somente é universalista aquele que tem um profundo respeito por estudo e conhece a todas as religiões. Entendeu? Então, assim, por que o universalismo vai ser no futuro? Porque no futuro, quando o véu da comunidade intergaláctica cair sobre os ombros do terrícola, né, eles vão entender e enxergar que o universalismo já falava sobre isso, já tinha contato com esses seres e com esses espíritos, e sempre tiveram, porque somos universais. Nós não somos apenas terrícolas, terráqueos. Só de planetas habitados de hominídeos são mais de 600. Agora, bobo daquele que não quer saber. Que não quer saber, problema dele. Agora, eu mesmo sei e já tive contato com alguns, e aí? Eu não sou nenhum esquizofrênico. Então, sim, o universalismo, ele é a filosofia religiosa do futuro. Não que as pessoas, quem gosta de usar roupa do Islã vai usar, quem gosta da túnica de padre vai usar, quem gosta da túnica que nem eu vai usar, mas assim, todos nos abraçamos, nos respeitamos e estudamos, né, a tudo juntos, como um grupo, como uma família, a família universal. Acima de tudo, um respeito mútuo e recíproco. Obrigado. Agora, um assunto um pouco diferente. Tendo em vista que você costuma falar bastante sobre a revelação cósmica, nós gostaríamos de saber se há alguma relação entre a Ordem da Cruz e do Triângulo e o Mestre Ramatiz com a atual revelação cósmica. Não, não tem. Na verdade, o mestre Ramatiz, ele tentou, de alguma forma,
é desmistificar um pouco e tirar o contexto intergaláctico de algumas coisas que aconteceram no planeta. Entendeu? Por quê? Porque, veja bem, os livros dele, mesmo com um pouco de verdade que ele colocou, já não foram bem aceitos pela comunidade espírita, e muitos não aceitam até hoje. Né? Eu sempre me lembro de uma discussão que eu tive horrível com o espírita, que ele falou que eu falava de culinária e não de espiritualismo. Que ele era extremamente carnívoro, adepto de churrascarias e coisas assim. E assim, eu falava para ele que a compreensão dele sobre a massa do pretérito, a ação e reação, a lei da semeadura, ou da Weird, da teia quântica planetária e tudo mais, a compreensão dele era zero. Para ele achar que quem mata para comer está impune, não está em erro, entendeu? Então, sabe? Mas o que você quer saber? Se havia alguma relação entre a Ordem da Cruz do Triângulo e Ramatiz com a revelação cósmica. Não, não tinha. Não tinha. Nós começamos isso muito recentemente. E fui eu que comecei. A maioria dos irmãos da Ordem da Cruz do Triângulo, dos sacerdotes que andaram ao lado de Ramatiz, todo mundo sabe. Porque a gente, em desdobramento, convive com seres de outros lugares, você sabe também da história. Agora, assim, entre a gente conviver, ter o apoio deles e os apoiar e falar, é outros 500. Entendeu? Então, todos nós que somos de vidas, né, de outras vidas, parceiros da Ordem da Cruz do Triângulo, a gente sabe de tudo. Mas, quanto a vir ter revelação sobre isso, não. Isso foi um planejamento diferenciado que nem nós sabíamos que seria dessa forma como está sendo. Né? Muita coisa nós abençoamos, é maravilhoso. Outras não concordamos, mas tudo bem. Tudo que passa pelo homem, pelo ser humano, acaba tendo viés de confirmação da pessoa. Da pessoa. Se o cara tiver um viés direitista, vai ter um viés direitista. Se o cara tiver um viés esquerdista, não, porque, sabe? O cara vai dar o viés dele. Entendeu? E nós, né, a gente é blindado quanto a isso. Eu sempre falo que enquanto o planetinha ficar pensando, que eu tô mais certo que você que é de direita, eu tô mais certo que você que é de esquerda, enquanto eu tiver com essas bobeiras, vai continuar pondo o corrupto no poder, esse planeta não vai se arrumar nunca. Só através da guerra, do sofrimento e da dor. Que é o que está acontecendo, que se aproxima cada vez mais do Brasil. Né? Então, assim, não tem nada. O mestre Ramatiz e toda a espiritualidade não tem nada a ver com a revelação cósmica. A grande maioria dos espíritas ramatizianos não sabem de nada. É uma pequena maioria que hoje se interessa por isso e estuda, né? Eles seguem uma linhagem meio kardecista, sabe? Porque o mestre Ramatiz, ele atua muito no kardecismo. Para quem não sabe, o mestre Ramatiz, ele auxiliou Kardec quando Kardec estava produzindo os livros. Né? O mestre Ramatiz é um dos espíritos do Altíssimo que auxiliou na codificação do kardecismo. Então, assim, ele auxilia muito na Terra. Por isso que ele permitiu que existisse o kardecismo ramatiziano. E é o que você mais encontra. Você encontra pessoas na internet com uma luz linda, pessoas lindíssimas falando de chá de camomila, erva de São Bento, e não sei o quê. Aí fala, então me explica uma fórmula matemática da Weird, né? Como que funciona isso, na espiritualidade, de onde que surgiu. A pessoa, não, mas tá entendendo? Então, a vida em outros planetas e esses fatores não fazem parte
da revelação do século passado do mestre Ramatiz. Agora, talvez sim, porque eu mesmo entrei de cabeça, porque estão falando coisas que não é verdade, sabe? A última loucura foi que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Ele mesmo falou, para quem tem dúvida, procure nas Escrituras. Jesus mesmo disse, ele não ressuscitou, eu estava lá, eu vi. O que ele fez foi, ele pegou alguma coisa que estava no corpo, alguma energia, alguma coisa, puxou para si um espírito, ele brilhou, o corpo ficou e ele saiu da caverna. Quem pegou o corpo dele foi José de Arimateia, que escondeu o corpo dele, mas ele não ressuscitou nada. Ele tirou os elétrons divinos que habitavam o corpo dele. Isso ele tirou. Um espírito, após a crucificação. Agora que ele levantou o corpo, saiu andando, ele próprio diz, sabe? Que isso aí é um absurdo, que para que ele ia levantar o corpo morto, todo machucado? Para quê? Né? Então, é isso. Nunca fez, a revelação cósmica nunca fez parte, não, mas hoje, por obrigação, por necessidade, nós falamos sobre isso também. Certo. Já pegando o gancho do que você falou sobre o kardecismo, compreendendo que o mestre Ramatiz ele transmite através dos seus livros a filosofia universalista, por que é que se criaram linhagens de kardecismo e da Umbanda com um viés ramatiziano? Eu acho que é por conta da beleza dos ensinamentos do mestre Ramatiz. Porque o universalismo, as mensagens universalistas, elas podem ser aplicadas em qualquer filosofia ou religião. Né? Todo conhecimento ramatiziano, você pode, se você for um evangélico, mas um evangélico inteligente, buscador, uma pessoa inteligente, não um fanático bíblico, e você estudar um livro do mestre Ramatiz, você vai encontrar coisas belas que você vai adorar. E você sendo evangélico, você vai conseguir cruzar muita coisa que você encontra na Bíblia com os ensinamentos do mestre Ramatiz. Aí aquele evangélico que tiver mais coragem, os caras vão falar, você é evangélico? Sou. Mas eu sou evangélico, estudo o evangelho à luz também do mestre Ramatiz. Você está me entendendo? Entendi. Os conhecimentos do mestre Ramatiz, eles podem ser aplicados no budismo, no shintoísmo, no islamismo. No entanto, um grande amigo da Ordem da Cruz do Triângulo, um grande colaborador, ele é islâmico. Ele dá cada mensagem linda, assim, que é de arrepiar até o dedo do pé. Evoluidíssimo. Por quê? Porque o que o mestre prega não é religião. Ele prega filosofia sobre as coisas. É a grande diferença, a grande mudança. Vamos pensar, gente, por que a gente não deve matar os animais? Vamos estudar quais as consequências disso. A humanidade não vai se livrar do câncer, não vai se livrar de muita coisa. Enquanto isso não parar, as guerras não vão cessar. Ah, mas o que tem a ver? Chico Xavier comia carne? Problema dele, gente. Ele atuou no outro campo, o campo dele não era esse campo é nosso. Nós temos a obrigação de falar e de orientar a galera. Se mesmo com a orientação a pessoa opta em continuar matando na sua vida, ela vai assumir as consequências de toda a dor que ela causa. É isso. Certo. Estamos finalizando já. O que significa a túnica azul? Sacrifício. Simplesmente isso. A túnica azul é o prego no caixão. É tipo, morri humanamente, despertei espiritualmente. E por que o mestre Ramatiz lhe solicitou que colocasse? Porque ele precisava de mim em período integral, focado e ligado nisso, para estar conseguindo dar a colaboração que eu estou dando na atual existência.
E a túnica azul, por mais que não aparente, ela exige de nós total foco, sabe? Total atenção, de tempo integral. A partir do momento que você pôs a túnica azul, espíritos aparecem, problemas aparecem, doentes aparecem, coisas acontecem. E você precisa estar focado nisso em tempo integral. Obrigado. A túnica azul representa simplesmente isso, sacrifício. Você colocou a túnica azul por ordem do mestre, o resto da sua vida você vai dedicar a isso. Certo. Bom, não sei se você pretende que essa aula vá ao ar publicamente, né, ou se vai transmitir apenas para os grupos, mas eu queria também fazer uma pergunta para finalizar aqui. Qual que seria um bom roteiro de estudos para uma pessoa que está iniciando o caminho do conhecimento espiritual? Vai de caso a caso. Vai de caso a caso. Muitas pessoas nos procuram e batem no peito que já leram o Pentateuco de Kardec. Né? E se leram o Pentateuco de Kardec, quando a gente for discutir sobre a volta de Jesus e tantas outras coisas, as pessoas têm que saber. Porque na Gênese de Kardec, o Espírito da Verdade fala. Né? Fala sobre vida em outros planetas, que várias são as formas, uns mais inteligentes, outros menos. O Espírito da Verdade fala tudo na Gênese. Mas tem loucos que acham que Jesus não volta, porque, segundo eles acham e não tem nada a ver. A vinda do Espírito da Verdade foi a vinda do Espírito da Verdade. Agora o suzerano vai vir à Terra. Todos nós sabemos disso. Então, assim, para você ter uma ideia. Então, como iniciar bem o monge? Olha, isso vai de caso a caso. Mas, aqueles que não quiserem estar entrando em contato, tá conversando com os irmãos, uma bela forma de começar é pelo livro Fisiologia da Alma. É um livro, assim, totalmente neutro, não tem absolutamente nada de religiosidade ali, é tudo fato, o que acontece. O que acontece se fumar, o que acontece com o cachaceiro, o que acontece com o cara com necrófago, que come cadáver, como que funciona. É um belo livro para se iniciar, assim, a compreender as coisas. Religião nenhuma vai te falar isso. Sabe? Agora, fora isso, o interessante seria a pessoa procurar alguém dos grupos, né? Fazer contato e a gente vai estar analisando caso a caso, de acordo com o nível de conhecimento ou o nível de aceitação da pessoa. E muitas pessoas não aceitam a verdade. Eu conversei com um rapaz semana passada, né? Que é super inteligente, leu praticamente tudo que tem no Mestre Ramatiz, tudo que tem da Revelação Cósmica, e é usuário de droga química. Ele falou que nunca vai parar, que adora droga química, não vai parar. Eu expliquei para ele as consequências perispirituais do uso de droga química, e ele falou, fazer o quê, né? Eu vou desencarnar um monstro, mas eu adoro e não vou parar. Um físico, hein? Um físico. Entendeu? Então é difícil. O trabalho que eu já vou iniciar com ele é outro totalmente diferente. Então há casos e casos. Quem quiser começar bem, não quiser procurar a gente, inicie pela Fisiologia da Alma do Mestre Ramatiz, Psicografia de Ercílio Mais. A pessoa já vai ter uma noção de como a vida de todo mundo está errada. E por isso que a cada 10 pessoas, 7 a 8 param no umbral, ou seja, no inferno. A religião não salva ninguém. Salva desde que certas coisas sejam bem aplicadas. E não é o caso. Fechou, Valdir? Fechou. Eram essas as perguntas. Muito obrigado por ter respondido. É nóis.
Bom, então vou finalizar aqui. Obrigado, gente, a todos os que assistiram, os espectadores, e pela atenção.